Será que o Médio Oriente tem futuro? Claro que o Médio Oriente tem futuro. Se o Médio Oriente não tiver futuro, nós não temos futuro. Se a Palestina não tiver futuro, nós não temos futuro. Ninguém será livre se os outros não forem livres. Como alguma vez o Médio Oriente... Claro que sim. Claro que sim. É complicado? É complicado. Não é complicado naquele sentido em que se diz agora, não vou posicionar-me em relação a Gaza porque é complicado. Não. Gaza não é complicado. Gaza é um campo de extermínio onde as pessoas estão a ser mortas. Não há aqui dois lados. Há lá o lado da vida e de protegermos estas pessoas que têm que ser salvas agora. O Médio Oriente terá futuro e espero que tenha futuro com todos nós. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada é uma jornalista e escritora que anda há décadas a decifrar os conflitos e guerras no Médio Oriente. Uma região que voltou a estar nas bocas do mundo desde o dramático ataque do Hamas no sul de Israel a 7 de outubro de 2023. Autora de 14 livros, tem um olhar aguçado e curioso sobre a vida e escreve, acima de tudo, contra as fronteiras físicas, de género, sexuais, raciais, políticas, artísticas, mas também contra a morte, contra a indiferença, contra a injustiça, contra o ódio, contra a ideia do nós e os outros, do próximo e do distante, contra a ignorância. Com vários prémios de jornalismo e literatura, em 2013 foi distinguida com o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores pelo seu E a Noite Roda, um dos seus vários romances belíssimamente escritos, como o seu Deus Dará, de 2016. Mas é sobre o seu livro de estreia que eu quero falar, Oriente Próximo, uma obra de não-ficção sobre Israel e a Palestina, situada entre 2005 e 2007, que acaba de ser reeditado pela Caminho, com algumas alterações, um mapa e um índice onomástico. Autora também do poderoso livro Líbano Labirinto, que recebeu o prémio Oceanos em 2022, Alexandra Lucas Coelho esteve recentemente a fazer reportagem na Cisjordânia ocupada, no Estado de Israel e em Jerusalém, e há quase 5 meses que troca mensagens do WhatsApp com amigos em Gaza, que relatam como se sobrevive e se resiste naquele pedaço de inferno na terra. Uma prisão a céu aberto, com uma população inteira enclausurada, exausta, ferida, no meio de destroços e doenças, entregue à sorte, à fome, a procurar escapar da morte, dos telhaços das bombas e ataques constantes das forças de Israel que continuam a arrasar aquele território palestiniano, onde chegam poucas ajudas e está interdito a jornalistas de fora. Contas feitas, até o dia desta gravação, o número de mortes em Gaza supera os 29 mil desde que a ofensiva militar israelita começou. Mais de 10 mil são crianças. Numa clara desproporção perante os 1.200 mortos nos ataques de 7 de outubro do Hamas. E Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, prometeu uma maior ofensiva terrestre em Rafah, no sul de Gaza, se o Hamas não libertar reféns até o dia 10 de março. Neste momento, pelo menos 1,4 milhões de pessoas amontoam-se em Rafah, a sul de Gaza, o último quadrado de esperança, onde a guerra, rua a rua, ainda não chegou. Mas a ameaça dessa grande ofensiva permanece, o que resultará num massacre, já que não há mais para onde fugir. O risco de genocídio e de limpeza étnica é real, afirmam muitos analistas, alguns deles ouvidos pelo Expresso. O que é certo é que esta é uma catástrofe humanitária grave sem precedentes. Gaza é o nosso espelho, escreveu Alexandra no Jornal Público sobre a indiferença de vários países e os constantes vetos dos Estados Unidos para um cessar-fogo pedido tantas vezes pela ONU. E noutra crónica mais recente, no mesmo jornal, a que chamou O Fim de Israel, a Palestina e o Nosso Estado, escreveu: não é Auschwitz, é Auschwitz em direto. Milhões de vidas para salvar agora.
não isolar Israel é ser parte do crime, da doença. A utopia acabou. Fim de citação. E eu pergunto, o que vem depois da utopia, do sonho e da esperança ou da desesperança? São muitas as perguntas. Nunca se esteve tão longe da paz? Até onde mais pode ir a ONU? Haverá mesmo interesse dos grandes Estados em fechar a torneira dos apoios a Israel e impor um cessar-fogo? Na sua última publicação de Instagram, Alexandra publicou uma imagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a comer placidamente um gelado no passado dia 27 de fevereiro, enquanto comentava aos jornalistas sobre um possível cessar-fogo para breve. Estamos perto. Estamos perto. Pode ser levado a sério um presidente de uma das maiores nações do mundo que devora um gelado enquanto comenta uma guerra que já matou 30 mil pessoas? Recentemente, no programa Volta ao Mundo em 100 livros, que Alexandra Lucas Coelho apresenta na Antena 2, registrei a última frase que citou da filósofa, bióloga e teórica feminista Donna Haraway em Um Manifesto Ciborgue. O céu ainda não caiu. Ainda não. E se houve um tempo em que precisamos de ser do mundo, é agora. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Alexandra Lucas Coelho, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, obrigada. Que bom, a Donna Haraway. É isso mesmo, ela tem razão. Já é um manifesto tão antigo e ela tem toda a razão, continua a ter razão agora. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobile, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile. Obrigado por teres vindo e que bom que gostaste desta citação da Donna Haraway, e começo com as palavras dela que me tocaram e percebi que achei que tinham tudo a ver com esta conversa. Eu trago aqui esta frase: se houve um tempo em que precisamos de ser do mundo, é agora? Sempre. Não consigo imaginar o meu trabalho, tanto no jornalismo como depois na literatura, sem o mundo, não é? É isso. É estar no mundo, do mundo. O que é que significa nós estarmos juntos no mesmo tempo? Estarmos vivos em conjunto, não é? Eu hoje estava a pensar, antes de vir mesmo para esta conversa, estava a pensar, há escritores que não são tanto escritores do espaço e do tempo, digamos, do nosso espaço, do nosso tempo, do tempo em que escrevem, não necessariamente, podem ser do fantástico, podem ser de mundos imaginários. Por exemplo, há um escritor, o Borges, por exemplo, um escritor, como não admirar o Borges, um gênio absoluto, mas o Borges é o exemplo de alguém que talvez não estivesse fincado no seu tempo e no seu espaço, não era tanto esse o caminho dele. Mas se eu pensar em grandes romances do século XIX, do século XX, fazem parte do centro da história da literatura. Se eu pensar no Tolstói, ou se eu pensar no Proust, ou se eu pensar no Joyce, assim, para falar de algumas pedras, de alguns monstros, do que é o romance, do que é a literatura, do que é todos estes livros, todos estes autores, eles estavam no seu espaço e no seu tempo, claro que muito para além do seu espaço e do seu tempo, e por isso é que aquilo que eles escreveram ressoa até hoje.
Testemunhas de um e há de tempo. continuar a ressoar. Mas aquilo que era o seu espaço e o seu tempo está lá. Se nós lermos a Ana Karenina, que podemos resumir como um romance de adultério, e que pobre seria resumir a Ana Exato. Karenina como um romance de adultério, o tempo do Tolstói, o que fazer com a terra, toda a questão das classes, aquela luta naquela Rússia em que as pessoas morriam, pré-revolução, todas as discussões sobre o comunismo, sobre a desigualdade, o que fazer com a terra, como repartir a terra, para além de tudo o resto, não é? O amor físico, a questão de Deus, enfim, tudo isso está ali, mas aquela Rússia, o retrato do que era aquela Rússia, o que era aquele mundo do século XIX, com os restos de feudalismo em que milhões são quase escravos ainda. Tolstói viveu no seu tempo e no seu espaço e refletiu sobre tudo aquilo. Proust fez o mesmo ao seu tempo e ao seu espaço. Joyce, no Ulisses, a mesma coisa. Portanto, E não concebo outra ideia. A ideia de um escritor numa espécie de torre isolada. O escritor precisa, de facto, de um corte, precisa muitas vezes de cortar, de se isolar para conseguir escrever, e não há literatura sem essa distância, sem esse corte, mas ele está vivo em conjunto, num tempo, num espaço. Então isto é uma ideia decisiva para mim. E eu tive este privilégio durante 30 anos de ter sido jornalista, ter sido repórter, e os meus livros agora, eles têm tudo isso, têm esse recurso do jornalismo também. Os teus romances, verdade, não só os livros de não ficção. E já lá iremos com mais tempo. Eu pergunto-te já, indo ao tema que nos traz aqui, o mundo ocidental começa a levar a sério e a ter real consciência da tragédia sem precedentes que se passa em Gaza e a tal urgência de um cessar-fogo, ou tudo se discute nas mais altas instâncias, nos Estados Unidos, ou mesmo por cá, com a leveza e a aparente falta de empatia de quem come o gelado? Acho que há um fosso imenso entre o que se passa nos governos, o que se passa nos gabinetes e o que se passa nas ruas. Para começarmos por algo que eu acho que nos pode continuar a inspirar todos. Desde 7 de outubro vai fazer em breve 5 meses. As ruas estão cheias, têm estado cheias, e elas não se esvaziaram, ou seja, os protestos. É muito comum que um assunto mobilize as pessoas e no início elas estejam totalmente empenhadas naquilo e depois rapidamente aquilo se esboroa, esvazia, etc. Isso não tem acontecido em relação a Gaza. Por todo o mundo, tanto no mundo árabe como no mundo ocidental, no sul, no norte, milhões de pessoas continuam a sair às ruas. Isto é muito significativo e há uma nova geração, eu acredito. É muito comum ouvir-se dizer que há uma nova geração que agora está a virar à direita, etc, etc. E isso será verdade, mas há também uma nova geração com consciência e um olhar para o mundo. Como nunca está na rua pelo escândalo, por sentir o escândalo que é não se lutar por estas vidas que estão ali. Por isto, antes do mais por isto, não é? Ou seja, parece-me que esta geração, quem tem agora, está no fim da adolescência, 20 e poucos anos, está muito mais distante do que a minha geração. Eu tenho 56 anos, fiz 56 anos a aterrar em Jerusalém agora em dezembro de 2023. Há mais de uma geração que eu acompanho aquele território, porque a primeira vez que lá fui foi 2002, portanto 22 anos é já mais que uma geração. Portanto, muitas destas pessoas que agora estão nas ruas
incluindo aqui em Portugal, elas ainda não tinham nascido ou eram crianças muito pequenas quando eu comecei, a primeira vez que eu pisei Gaza. E para mim é muito... dá-me alento. É muito bom ver que estas pessoas estão na rua. E elas estão na rua muito mais distantes do que a minha geração estava ainda da culpa terrível do Holocausto. Elas já estão mais libertas e mais, elas estão libertas ao ponto de, para elas, ser surpreendente que o Holocausto, em vez de ser aquilo que nos prende e nos ata e não nos deixa agir, pelo contrário, deveria ser aquilo que nos faz agir, que nos faz salvar vidas, não é? E esta quase surpresa que me parece existir nesta geração e que eu partilho em absoluto, porque sempre foi o que eu senti, não é? O Holocausto, este horror absoluto que aconteceu, é exatamente aquilo que, ou também aquilo, mas é uma razão maior, como estar à altura disso, como estar à altura do falhanço total da humanidade nos anos 40 na Europa, como salvar estas vidas agora. É exatamente por isso que foi exatamente o que estas novas gerações de judeus também nos Estados Unidos entenderam com muita clareza. E um dia histórico que aconteceu, uma noite absolutamente inesquecível, em outubro de 2023, foi quando aqueles judeus de Nova Iorque tomaram à noite a Grand Central Station no coração de Nova Iorque, ou seja, no coração judeu dos Estados Unidos da América. Eles tomaram o quê? Uma estação de comboio. E essa noite em que esses judeus estavam ali sentados com aquelas camisas e aquelas bandeiras a dizer não em nosso nome e a dizer nunca mais é para toda a gente, essa noite a herança do Holocausto estava ali. É ter memória. Isso é honrar a herança do Holocausto. E houve qualquer coisa ali que aconteceu naquela noite que é muito simbólica. A tomada da Grand Central Station, do coração judaico da América, por aquelas novas gerações que estão eles mesmos a correr riscos, eles mesmos a serem ameaçados, eles mesmos a serem perseguidos nos campos das universidades, com financiamentos a serem cortados, porque eles percebem que este momento os convoca como nunca. Os convoca a eles, à humanidade, aquilo que eles herdam, aquilo que eles transportam, a herança dos seus avós mortos, dos seus avós e bisavós e trisavós perseguidos desde sempre. Então discordas, claro, das vozes várias que dizem que é estéril, pouco interessante, outras dizem que é ofensivo, a comparação do que se está a passar em Gaza com o Holocausto, acusam de antissemitismo, sendo que os palestinianos são semitas, portanto isso é baralhante, essa acusação, mas discordas? Sim. Eu acho que não só essa comparação pode ser feita, já escrevi isto, claro. Ela pode ser feita como ela deve ser feita, como tantos judeus têm estado a dizer, como o presidente Lula disse, mas para além disso, escrevi-o também, eu acho que essa é a comparação. Porque nós estamos a falar de Israel que, claro, o sionismo é um movimento muito antigo, o sionismo vem dos finais do século XIX, mas o Estado de Israel, como um Estado judaico, proclamado em 1948, é um fruto do Holocausto, é um fruto da culpa da Europa, é um fruto do que aconteceu, com todos os antecedentes sionistas que se vinham a preparar desde o século XIX, mas a existência de Israel, a proclamação e a aceitação de Israel, o fincar de Israel ali, é um fruto do Holocausto. Portanto, esta comparação é a comparação. Este é o espelho que está voltado para Israel, o espelho mais perturbador, sem dúvida, o espelho mais doloroso, sem dúvida, porque esta é a pergunta. Eu estive vim do Norte, onde fui apresentar este livro, Porto e Guimarães. Houve uma senhora em Guimarães que veio ter comigo, já depois de eu ter estado a fazer a apresentação,
E apesar de tudo, esta pergunta, ela não conseguia libertar-se dela. Ela dizia-me: como é possível que o povo que fundou um Estado depois do Holocausto, como é possível que sejam eles a cometer isto? Porque quando nós falamos Os de que Gaza, sofreram no esta é a Holocausto pergunta e foram terrível. dizimados estão agora como opressores. É Sim, grande- esta é a pergunta terrível, mas ela é uma pergunta terrível para Israel, primeiro. Ela é uma pergunta terrível para os judeus de todo o mundo, porque naturalmente convoca a maior ferida. E ela é uma pergunta terrível para nós. Ela é uma pergunta terrível para nós os dois que estamos aqui sentados. É uma pergunta terrível para toda a gente que nos está a ouvir. Porquê? Porque essa pergunta é uma pergunta sobre o que é que significa ser humano. O que é a humanidade? Quando nós perguntamos como é possível que o descendente daquele judeu que estava em Auschwitz, como é possível que sejam eles agora a transformar Gaza? O que é Gaza agora? Tu falaste de uma prisão, muitas vezes usou-se esse comparativo, e esse comparativo agora parece uma coisa já remota, porque Gaza neste momento não é uma prisão a céu aberto e nem sequer é um campo de concentração, que era há 5 meses. Gaza é objetivamente um campo de extermínio neste momento, ou seja, é um território absolutamente cercado, do qual não é possível sair, onde as pessoas estão a ser bombardeadas e onde as pessoas estão a ser mortas à fome. Porque quando nós dizemos as pessoas estão a morrer à fome em Gaza, não. As pessoas não estão a morrer à fome em Gaza. As pessoas estão a ser mortas à fome em Gaza deliberadamente. E não podem de lá Por sair, não há corredores não humanitários. há forma de sair dali. E isto não está a ser feito por um movimento de guerrilha, por um movimento... Isto está a ser feito por um exército de um Estado, que é um dos exércitos mais sofisticados do planeta, um dos exércitos mais ricos, mais bem providos, mais bem armados, armados com a ajuda da generalidade de muitas democracias, de um país que é considerado uma democracia, aceito como uma democracia. Portanto, a gravidade do que nós estamos aqui a falar é como é possível que um Estado que é aceito como uma democracia e que tem este exército esteja a matar à bomba, à fome, por epidemias e doenças, 2,3 milhões de pessoas, para não falar dos outros milhões que estão na Cisjordânia ocupada, em Jerusalém Oriental ocupado. No total estamos a falar de uma população de muito mais milhões, além dos 2,3 milhões de Gaza, não é? Portanto, isto interroga Israel, antes do mais, interroga os Estados Unidos da América, a União Europeia e interroga, em última análise, cada um de nós, não é? Como é possível? Esta pergunta é para nós também. Quem somos nós? E quem somos nós que podemos optar por não falar disto, não olhar, não ver, porque é difícil ver, é difícil saber. Claro, é mais difícil viver. Claro. É muito difícil todos os dias estar a ver o que se passa em Gaza, mas é muito mais difícil estar em Gaza, não é? O Edgar Morin, um filósofo, 102 anos. Ele tem 102 anos, portanto, Uau. mais de um século, não é? Que há uns dias ele dizia, nós podemos não impedir, não conseguir impedir. Só lembrar, Edgar Morin, francês, judeu. Podemos não impedir, mas podemos dar testemunho. E estas palavras são palavras decisivas de Edgar Morin. Cada um pode dar testemunho da forma que puder, claro. Quer dizer, eu tento dar testemunho de 22 anos de idas àquele território. É uma experiência, é um privilégio eu poder ter visto o que vi, conhecido as pessoas que conheci e estou a tentar desde 7 de outubro, dar testemunho disso. É o mínimo. Mas cada um, à sua medida, seja continuar a falar de Gaza, seja continuar a ter a coragem de entrar no Instagram e ouvir as vozes
de quem está a falar connosco agora. Porque os jornalistas não podem entrar em Gaza, os jornalistas de fora estão impedidos. Israel não permite a entrada de jornalistas, e o Egito também é cúmplice disso. Mas para além disso, há muitas pessoas em Gaza que continuam todos os dias a filmar, a gravar, a falar connosco. Elas estão a falar connosco agora, portanto, todos os dias nós somos convocados para continuar a ter coragem de ouvir quem está a falar connosco. Quem está é como se estivesse a ligar-nos, a telefonar-nos. Vamos ter coragem de continuar a ouvi-los. Isso é testemunhar também. Verdade. 2 perguntas já de imediato. Surpreendeu-te esta ação do Hamas, do 7 de outubro? Tu que acabas de reeditar este livro, Oriente Próximo, que olha para trás e que fala com uma série de pessoas, israelitas e palestinianos, pessoas muito diferentes, de origens muito diferentes. Incluindo pessoas do Hamas. Exatamente. Surpreendeu-te esta ação? Surpreendeu. Sem dúvida. O 7 de outubro surpreendeu até, tanto quanto foi dito, até os entre aspas, apoiantes do Hamas no Irão ou no Líbano, o Hezbollah e o Irão oficialmente disseram que não sabiam que aquilo ia acontecer no dia 7 de outubro. Claro que surpreendeu. Eu tinha acabado de fazer uma caminhada, cheguei a casa, vi as notícias e a primeira coisa que eu pensei foi: vou comprar um bilhete de avião. E depois mandei mensagens para os meus amigos em Israel e para os meus amigos em Gaza. E depois comecei a tentar comprar um bilhete de avião, porque a primeira coisa que eu queria era ir. Imediatamente eu comecei a ver aquelas notícias e imediatamente eu pensei: mudou tudo. E agora, o Hamas, há 2 outras coisas que será importante partilhar aqui. Uma das coisas que eu tive o privilégio de cobrir como repórter foram as eleições de 2006, a campanha e depois a eleição de 2006, que foi a única eleição que o Hamas participou, e que o Hamas ganhou, não só na faixa de Gaza, mas em todos os territórios palestinianos, na Cisjordânia ocupada, no Jerusalém Oriental. Quem acompanhou essa campanha, e o Hamas resistiu muito a ele próprio ser parte daquela eleição. Quem acompanhou a campanha não ficou surpreendido com a eleição do Hamas. Era claro que o Hamas ia ganhar. Por quê? Porque, ora, esse é o ponto. Porquê é que o Hamas ganhou claramente e de uma forma limpa, segundo foi reconhecido por todos os observadores internacionais? Eu gostava de frisar isto. Isto foi uma campanha, uma eleição, onde estavam vários observadores internacionais, estavam várias estruturas da União Europeia, etc., que deram o seu carimbo, digamos, à eleição, ou seja, isso foi reconhecido. Aquela eleição é uma eleição limpa. O Hamas ganhou de forma limpa a eleição. Na manhã seguinte, o que é que aconteceu? Os observadores internacionais, as estruturas internacionais que tinham estado ali, digamos, a dar o seu carimbo àquele processo eleitoral, não gostámos do resultado, agora não vamos aceitar o resultado. Ou seja, aquela eleição de 2006 foi uma eleição absolutamente extraordinária, em que, muito bem, enquanto a campanha se dá, isto é um processo que nós estamos a reconhecer, depois do resultado. Não, afinal não estamos a reconhecer este resultado. Porquê é que o Hamas ganhou? O Hamas ganhou porque o Hamas se tornou o que os palestinianos consideraram o último recurso, ou o melhor recurso. Eles voltaram-se para o Hamas. Porquê? Porque, ao longo de décadas, o Hamas é um fruto, o fortalecimento do Hamas é um fruto de décadas de ocupação e de abandono dos palestinianos por parte, primeiro,
da autoridade palestiniana corrupta. Portanto, aquilo era um claro voto de protesto em relação à autoridade palestiniana. Depois, em relação ao abandono da comunidade internacional, da União Europeia, dos Estados Unidos, da comunidade internacional em geral, que abandonou os seus compromissos de facto com os palestinianos, refugiados desde 1948, Exato. depois de inúmeras resoluções das Nações Unidas, que todas estas nações reconhecem estas resoluções, mas não as fizeram cumprir, realmente não fizeram absolutamente nada para que a ocupação terminasse. Portanto, os palestinianos foram, de facto, abandonados por toda a gente, pelos árabes, pela generalidade dos regimes árabes, pela própria autoridade palestiniana, pela União Europeia, pelos Estados Unidos, e a vitória do Hamas é um resultado de tudo isto. Portanto, o Hamas ter ganho as eleições não é culpa dos palestinianos, é culpa de toda a gente, menos dos palestinianos. O que não legitima, claro, os ataques do Hamas. Sem não dúvida, é? sem dúvida, mas é assim, vamos separar aqui as coisas. Eu estava a falar da vitória do Hamas em 2006. O que é que muita gente na altura alertou para o que deveria ter sido feito então? O que é que eu, que estava lá, creio que poderia ter sido tentado então? Acho que a União Europeia, as estruturas ocidentais, reagiram da pior forma, fizeram o pior. Em vez de tentarem esvaziar o Hamas, tentando captar o Hamas para o território democrático, ou seja, dialogando de forma a esvaziar justamente as alas mais radicais, o Hamas... E isso era possível? Não sabemos o que é que poderia ter acontecido. Eu não vou dizer, com certeza ia acontecer isto. Não sei. Eu não vou ter a responsabilidade de dizer ia acontecer. Não sei. O que eu sei é que o que deveria ter sido tentado, o caminho que deveria ter sido tentado, era um caminho de esvaziamento das alas mais radicais do Hamas, de modo a neutralizar a parte. Porque o Hamas é um movimento complexo e há zonas do liderado por Hamas, radicais, não é? certo, mas o Hamas tem muitas alas e eu acho que seria possível ter tentado trabalhar alas do Hamas de modo a captá-las para O plano democrático. o plano democrático, esvaziando a argumentação, esvaziando a força, a argumentação de uma outra ala que puxa para o outro lado. Portanto, eu acho que o que o mundo fez foi justamente fortalecer a ala mais o caminho, fortaleceu o caminho, atirou o Hamas para outro caminho. E o que é que depois fez? Cercou Gaza, cercou os palestinianos, encurralou os palestinianos, levando o Hamas ao 7 de outubro na prática. Agora, vamos falar do 7 de outubro. O que é que aconteceu no 7 de outubro? Foi terrorismo? Se nós pensarmos que terrorismo é violência contra civis, com certeza que foi terrorismo. Ou seja, o 7 de outubro inclui atos terroristas contra civis, sem dúvida. Agora, o 7 de outubro aconteceu isoladamente? Não. O 7 de outubro é fruto de tudo aquilo que nós temos estado... Guterres disse que não aconteceu no vácuo. No não é? vácuo. Uhum. O 7 de outubro é um fruto de tudo aquilo que eu estive aqui a falar. Desde todas estas décadas. É um fruto de tudo isto. É um fruto da negligência, e mais do que da negligência. É um fruto da ação dos Estados Unidos, da União Europeia e de Israel. O Hamas, em 7 de outubro, é um fruto, antes de mais, de Israel. E os palestinianos estão desde 48 a tentar ter um Estado e que isso seja reconhecido. Desde 48 foi criado o Estado de Israel. Há aqui duas questões importantes. Mas eu gostaria também. só de frisar uma coisa, que é também é um direito, isto está reconhecido. Há um direito à resistência armada numa situação de ocupação como os palestinianos vivem, ok? Depois há muitas discussões aqui ao longo, a resistência palestiniana que vem desde a primeira intifada, que foi a intifada das pedras, a segunda intifada, que foi a intifada em que começou a existir violência contra civis, bombas suicidas, etc. Ou seja, o que é que nós vemos? Nós vemos que houve uma radicalização, sem dúvida, da resistência palestiniana, que começou com crianças a
tirar pedras, que era o que elas tinham. Era pegarem pedras, que é o que mais há na Cisjordânia, em Jerusalém. Mas não acontece do nada, como contra tanques. o secretário-geral assim. das Nações Unidas disse. Eu queria trazer para aqui, para depois continuares a ajudar-nos a perceber este contexto e este passado complexo de perceber, que são as palavras de Zacaria, que está no teu livro, Oriente Próximo. Ele é um escritor palestiniano, nascido em Závia, a aldeia da Cisjordânia. É autor de 4 livros de poemas, 2 romances e 4 livros de histórias para crianças. E tu dedicas-lhe um capítulo chamado Fala Zacaria, onde ele chega a descodificar, de uma forma, a meu ver, muito interessante, uma boa parte da origem desse conflito, depois que gostava que comentasses. Então vou ler. Nos últimos 40 anos, a identidade palestiniana foi construída na ambição de um Estado. Agora, esse sonho está diminuído, está a desaparecer, como se não houvesse uma saída. O sonho das fronteiras de 1967 tornou-se impossível. Os israelitas e os americanos fizeram o impossível para o tornar impossível, o que tem muitas consequências. Quando não há esperança de um Estado, o movimento moderno secular dessa identidade muda porque o seu objetivo se perdeu. Foi por isso que o Hamas chegou ao poder. O Hamas vem de fora do movimento tradicional e não acredita nesta identidade. Acha que os palestinianos têm de se misturar com a identidade árabe e muçulmana. Fim de citação. Como é que comentas estas palavras de Zacaria? Obrigada por trazeres aqui o Zacaria. Então vamos lá. São várias coisas e depois eu gostava, aliás, de falar do próprio Zacaria. Ele fala aqui do Nakba Zacaria... de 67, não é? Ele fala aqui Sim. deste sonho. O Zacaria era, e eu digo era porque ele morreu há muito pouco tempo. O Zacaria, poeta. Essa conversa que nós tivemos foi em Ramallah, foi um prazer tê-lo conhecido. E o Zacaria, ele é uma figura, ele era pouco mais velho do que eu, ele era uma figura daquela geração de palestinianos de esquerda, esquerdistas, laicos, que não têm nada a ver com Hamas. E justamente é muito importante que tenhas citado isso porque para desmistificarmos aqui também vários pontos em relação ao Hamas, não é? Porque as pessoas questionam muito porque é que o Hamas ganhou tanto poder. E nem todos os palestinianos se reconhecem no Hamas, aliás, há muitos que não. Repara, não é? Eu comecei a cobrir a Palestina em 2002. São 22 anos. Eu vi essa caminhada de uma sociedade que era muito mais laica. Em 2002 eu vi ou seja, cada vez mais mulheres com hijabs, uma sociedade a tornar-se mais conservadora. Porquê? Porque o peso do Hamas naquela sociedade foi sendo cada vez maior. Isto, eu estou a falar a partir de 2002, mas quem tem memórias da Palestina desde os anos 80, mais dirá ainda. Ou seja, por isso é que os partidos esquerdistas, laicos na Palestina foram perdendo força, não é? Essa geração que é também a geração do Zacaria, que são os Zacarias, não é? Ou seja, eles vêm da esquerda, eles vêm de movimentos seculares, de luta, de resistência secular, que depois fracassaram por várias razões. Podemos pensar no mundo árabe também, todas essas, isso fracassou e aí avançam os movimentos religiosos fomentados muitas vezes pelos Estados Unidos e fomentados muitas vezes pelo Ocidente, não é? Como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu no Iraque, em vários outros lugares. Portanto, há aqui um fracasso, há um fracasso, um naufrágio, e é nesse naufrágio que, de facto, o Hamas fortalece, como aconteceu com a Irmandade Muçulmana no Egito, porque começa como um movimento de assistencialismo nas mesquitas, a ajudar as pessoas, os desvalidos, de amparar as pessoas. E passam a ser essenciais. É assim que eles vão conquistando. Agora, há também um ponto aqui importante, ainda só em relação ao 7 de outubro, que eu gostava de deixar aqui. Eu acho que nós não sabemos muito ainda não sabemos muito do que realmente aconteceu a 7 de outubro. E é muito importante dizer isto porque
grandes jornais com grandes meios, muito tempo e muitos repórteres, como por exemplo o New York Times, tentaram fazer investigações profundas, com muito que envolveram dezenas e dezenas de repórteres e muitos meios e muitos dias, para tentar perceber o que é que aconteceu, por exemplo, no Kibbutz Be'eri ou na Rave, não é? Os lugares que foram mais atacados, onde morreu mais gente a 7 de outubro. Há grandes zonas, mesmo estes repórteres, mesmo com muito tempo e muitos meios, não foi possível reconstituir. Há muitas zonas escuras ainda do que aconteceu. O que é que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isto é, não é claro que parte ali é que foi executada pelo Hamas, e quando eu digo o Hamas, os militantes do Hamas que derrubaram aquelas fronteiras e que avançaram para território israelita, e atrás do Hamas o que é que vem? Uma enorme multidão que de repente vê a barreira que os cercou, gente que nunca conheceu nada a não ser estar encurralada num território. Adolescentes, no fim da adolescência, homens de 20 e tal anos que nunca conheceram nada se não estarem encurralados ali. E que de repente aquele muro está derrubado e eles invadem o território israelita. É muito difícil nós sabermos exatamente quem é que fez o quê ali. Eu creio, e todos os sinais e tudo aquilo que eu li da reconstituição do que aconteceu, claramente houve ali qualquer coisa que perdeu, saiu fora do controle e que surpreendeu as próprias lideranças do Hamas. Acho que aquilo entrou num registro de orgia, de sangue, de caos. É muito complicado saber exatamente o que é que aconteceu ali e porque é que o exército de Israel demorou tantas horas a responder. Porque é que um dos exércitos mais sofisticados do planeta, como é que um dos exércitos mais sofisticados do planeta demorou tanto tempo a agir, sendo que depois o próprio exército matou israelitas, não é? Portanto, nós sabemos... Isso tem sido falado... para além dos avisos que foram ignorados. De que forma que, exatamente, os avisos antes, o primeiro-ministro foi avisado, porque é que não, alegadamente avisado, porque é que não agiu em conformidade e não deu ouvidos a tal, e isso teria interesses, alguns perversos, neste ataque para permanecer mais no poder. Eu não vou entrar em teorias, especulações, mas eu queria só relembrar, de facto, só pôr aqui os factos, que são os factos, que nós estamos a falar dos serviços secretos israelitas, dos serviços secretos mais sofisticados do mundo, por um lado, ou seja, como é possível, não é, que tenha acontecido o que aconteceu, esse falhanço catastrófico. Por outro lado, os avisos que tinham sido feitos e foram deliberadamente ignorados. E, finalmente, como é que o IDF, ou seja, as forças, chamam-se assim oficialmente Forças de Defesa de Israel, ou Forças de Ocupação de Israel, como é que aquelas forças armadas não foram capazes de agir mais cedo? É muito interessante pensarmos nisto, porque há um historiador israelita, o Ilan Pappé, que elencou 5 razões para o que ele acha que nós estamos a assistir ao princípio do fim do projeto sionista. E elencou 5 razões para explicar isto. E uma das razões que ele cita é justamente o falhanço das Forças Armadas israelitas a 7 de outubro. Ou seja, a 7 de outubro, as Forças Armadas de Israel falharam para com o seu povo, não conseguiram defender e objetivamente não conseguiram. Não é? Portanto, para além de muitos israelitas terem sido mortos pelos helicópteros, terem sido mortos pelas forças, como depois soldados e reféns também foram mortos em Gaza. Uma das questões é como é que a população israelita olha para esta posição do seu governo, a dizimar o povozinho. Tu tens acompanhado há décadas esta zona do mundo e foste lá recentemente, à Cisjordânia ocupada, a Jerusalém e ao Líbano, inclusive... O Líbano eu tinha estado... Já tinha estado. Tinha estado antes. Sim, mas estiveste nesta zona agora, Sim. em reportagem. O que é que tu viste? O que é que tu sentiste? Certo. Eu tentei logo ir em outubro, os voos estavam a ser todos cancelados e em Madrid depois o meu avião foi cancelado, eu acabei por ter que voltar para trás, sendo que eu já não estou ligada a uma redação,
eu já não estava, digamos, eu não estava a exercer jornalismo, mas eu queria muito poder ir. Para mim, a minha vida mudou a 7 de outubro, ou seja, que eu queria realmente poder contribuir com aquilo que eu pudesse, dar testemunho como eu pudesse, e eu tenho a experiência destes anos todos. Portanto, eu queria poder dar isso, digamos. Portanto, quando finalmente foi possível, eu também estava a fazer um programa na RTP, tinha que o concluir. Em dezembro, finalmente fiquei liberta, propus ao Jornal Público e também à CNN Portugal e estive um mês a fazer reportagem. Quando eu cheguei, já o Público tinha tido uma repórter a fazer muita coisa do lado de Israel, portanto, eu dei prioridade àquilo que não tinha sido feito ainda e que estava a ser, e que era o que estava a ser menos coberto, que era Cisjordânia ocupada, ou seja, também Palestina, Cisjordânia ocupada, Jerusalém Oriental ocupado, o que é que estava a acontecer ali? Sendo que eu não podia entrar em Gaza, porque os jornalistas de fora continuam a não poder entrar. E muitos jornalistas foram assassinados. Enquanto dezenas de jornalistas palestinianos bravamente têm estado, de facto, a dar as suas vidas, enquanto as suas famílias são mortas, eles mesmos são mortos. Portanto, depois de 7 de outubro, nenhum jornalista de fora entrou em Gaza, a não ser os inseridos nas tropas israelitas, sujeitos à censura e com os movimentos controlados. É muito importante perceber isto é uma tragédia para o jornalismo também, porque nunca, eu não tenho memória de nada assim, há 5 meses que uma população civil está a ser massacrada sem que nenhum repórter estrangeiro possa entrar. Relatar, testemunhar. Exatamente. Portanto, eu tentei fazer aquilo que estava a ser menos coberto, achei que era aquilo que havia a fazer. E o que é que viste? Ir à Cisjordânia ocupada, ir a Jerusalém Oriental ocupado. O que se passa na Cisjordânia é que a Cisjordânia também está a ser atacada. Cisjordânia ocupada, estamos a falar do quê? Estamos a falar do território que oficialmente, segundo as resoluções das Nações Unidas, seria o território de um futuro Estado palestiniano, tal como Gaza. Ora, ao longo de 22 anos de cobertura, o que é que eu vi? Cada vez mais colonos, ou seja, colonos ilegais, cidadãos de Israel, israelitas, que se mudam para lá, se instalam ali, apoiados pelo exército. E o que é que isso significa? 700 mil israelitas que hoje estão em território da Cisjordânia ocupada, com as suas casas, com as suas paragens de autocarro, os seus autocarros, as suas autoestradas, as suas escolas, há até uma universidade, e com o apoio de toda a estrutura do exército de Israel, ao mesmo tempo que, enquanto muitos deles estão lá apenas porque é barato, muitos outros estão lá por razões ideológicas e religiosas a atacar os palestinianos. Portanto, há um ponto de tensão entre dois lados. Nós estamos a falar de colonos ilegais à luz da lei internacional a atacarem diariamente, a incendiarem as casas dos palestinianos, a raptarem os palestinianos, a roubarem as ovelhas dos pastores, a cortarem as oliveiras ou impedirem as oliveiras as azeitonas de serem colhidas, inviabilizando todos os meios de subsistência das pessoas e, na prática, tornando milhões de pessoas na Cisjordânia reféns. As pessoas na Cisjordânia estão objetivamente reféns dos colonos e do exército de Israel. Eu atravessei a Cisjordânia de norte a sul, para chegar ao norte da Cisjordânia, a Jenin, que é o ponto mais violento depois de Gaza, onde mais gente está a morrer. Para chegar lá, eu tive que atravessar todo este mapa de colonos. Eu vi este espetáculo dos colonatos a roubar a terra palestiniana. Ao voltar, fui eu própria perseguida dentro de uma carrinha palestiniana. Eu viajo sempre em transportes públicos palestinianos. Nós fomos perseguidos durante 20 e tal quilómetros. Eu relatei isto no Público, na CNN. Fomos perseguidos por colonos também soldados, porque muitos dos soldados agora são colonos, também eles. Perseguidos ao longo de 20 e tal quilómetros, com as pessoas em pânico dentro desta carrinha onde eu estava, um transporte coletivo. Tivemos que fugir para uma aldeia, tentámos despistá-los. Uma autêntica cena de filme que ainda bem que eu a vivi para poder dar testemunho dela, porque isto é o que os palestinianos vivem aterrorizados diariamente, todos os dias.
E isto é a Cisjordânia ocupada. Isto não é Gaza, é a Cisjordânia, mas onde as pessoas estão a ser mortas, assediadas, roubadas, incendiadas todos os dias. O que se passa em Gaza é muito pior e, evidentemente, e falaremos disso. Queria só voltar à questão do que sabes, do que tens lido, do que observaste, o sentimento dos israelitas, da população, perante a ocupação de Gaza e a destruição e toda esta ação dos militares israelitas, estão de acordo com o seu governo, estão contra? Tenho-me apercebido, tu já escreveste que estão? Então, em relação ao governo, há enormes manifestações de protesto contra o governo de Netanyahu. Nós estamos a falar do governo, já não sei quantas vezes eu li a frase, o pior governo de sempre da história de Israel. Acho que isto não é uma minoria que pensa assim em Israel, ou seja, há manifestações gigantes contra o governo Netanyahu. Netanyahu sabe que a partir do momento em que a guerra acabe, ele enfrenta processos de corrupção, pode ser preso, portanto a ele só lhe interessa a guerra. Portanto, ele tem aliados que lhe interessam deste É um extrema direita. escroque e está aliado com Ben-Gvir, com Smotrich, ou seja, estamos a falar Ministro das Finanças, Ministro da Segurança Nacional. Quem são eles? São colonos, objetivamente. São radicais, são extremistas, supremacistas judaicos, racistas, fascistas, objetivamente, que moram nos territórios ocupados por razões ideológicas, são eles mesmos colonos, ou seja, o governo de Israel neste momento é ele mesmo um governo dos colonos, com os quais o Netanyahu se coligou. Claro, há manifestações gigantes contra Netanyahu, pela própria forma como o governo tem estado a conduzir a guerra, não conseguindo, na verdade, dar prioridade aos reféns, libertar os reféns israelitas do Hamas. Mas a população está de acordo com esta ocupação e com estes ataques ou não? Há uma minoria, assim, há muita gente que está contra Netanyahu, enormes movimentos de protesto, as ruas estão cheias de gente que é depois reprimida também nas ruas, mas apenas uma minoria muito pequena protesta contra a ocupação. Aqui é o ponto. Pelo cessar-fogo, de facto. Ou seja, a maioria não está contra a ocupação. Houve uma mudança para a direita, houve um desvio para a direita a partir de 7 de outubro, com muitos israelitas, mesmo israelitas que sempre tinham sido solidários em relação aos direitos dos palestinianos, em relação à libertação, à liberdade para os palestinianos. Houve muita gente que simplesmente deixou de ter capacidade de empatia, porque toda a empatia ficou ali no 7 de outubro em relação às pessoas que foram mortas, em relação às pessoas que foram feitas reféns. Ficou uma ferida aberta que sublinhou isso. Numa matéria da Al Jazeera, antes de 7 de outubro, os israelitas ouvidos diziam acreditar viver lado a lado com os palestinianos. E, depois do 7 de outubro, disseram à Al Jazeera não mais. Sim, é uma ferida. O 7 de outubro foi o maior trauma na vida do Estado de Israel. Não há qualquer dúvida sobre isso. É um trauma gigantesco. É um trauma transversal à sociedade israelita. Não há uma casa, uma família que não tenha sido tocada diretamente de alguma maneira, ou porque os filhos, ou os sobrinhos, ou os primos estão no exército, porque aquilo é uma sociedade em que toda a gente é soldada, tirando os judeus ortodoxos e tirando os palestinianos que são cidadãos de Israel. Portanto, ou porque alguém conhecia um refém, ou porque alguém conhecia alguém morto, alguém que foi morto, portanto, aquilo toca em cada casa. Certo, mas como é que uma população, pessoas como nós, com feridas, com traumas, certo, como estás a dizer, olha para uma população inteira em Gaza a sofrer o que está a sofrer? Ou seja, já fala-se de genocídio e de limpeza étnica. Como é que se pode olhar para isso com bons olhos? É muito complexo o que está a acontecer em Israel neste momento. Eu vejo, e não estou sozinha nisto, há muita gente que vê,
há sinais de um processo de autodestruição em curso da própria sociedade israelita. Ou seja, quando o Ilan Papa fala nos tais elencos, tais fatores do princípio do fim do projeto sionista, porque antes de 7 de outubro, o que é que estava a acontecer em Israel? Nós tínhamos um país dividido em pré-guerra civil. Tínhamos o país à beira de uma guerra civil, ou seja, uma guerra interna. Uma guerra interna entre quem? Entre os sionistas laicos, seculares, que estão ali em Tel Aviv, que vão para as praias, que fazem as paradas gays, por aí fora, e os judeus ortodoxos religiosos que não vão ao exército, ou então nem todos são sionistas, e os sionistas religiosos cada vez mais extremistas, cada vez mais radicais, de que Ben Gvir e Smotrich são os líderes. Nós tínhamos uma luta civilizacional fosso, lá dentro, não é? Exatamente. E isto é um fosso que me parece sem retorno. Este fosso é irreversível, ele está a corroer Israel e parece-me sem retorno. O país estava de facto à beira de uma guerra civil. E não, realmente, assim, pensando nestes 5 fatores, eu já referi aqui alguns deles, há outros, como por exemplo o facto, Israel sempre viveu do apoio dos Estados Unidos, do armamento dos Estados Unidos, dinheiro dos Estados Unidos, da força dos judeus americanos. E neste momento o que nós estamos a ver é que há uma nova geração de judeus americanos que não só não acha que Israel, a existência de Israel protege os judeus, como que neste momento a existência de Israel é uma ameaça para os judeus. Ou seja, há aqui uma mudança na própria forma como gerações de judeus nos Estados Unidos estão a olhar para Israel. Para muita gente, Israel neste momento é visto como uma ameaça aos judeus. Ou seja, a maior ameaça antissemita, por mais absurdo que isto possa parecer, a maior ameaça antissemita é o comportamento do Estado de Israel. Alexandra, gostava agora que ouvisses um áudio e que depois o comentasses. Olá, sou Shahduadi. Alexandra sabe que sou palestiniana, entre outras possibilidades. Talvez seja precisamente este o lugar que nos liga, eu e Alexandra, estar sempre numa fronteira simbólica entre a Palestina e o Portugal. Eu já dei vários abraços a Alexandra em protestos pela Palestina ou em lançamentos de livros dela que sempre tocam na Palestina, e não me lembro de termos alguma vez bebido um café juntas. E talvez é esta a beleza das relações construídas à volta da Palestina. Os abraços também acontecem com a Palestina entre um coração e outro. Queria dizer que ultimamente, através dos artigos da Alexandra, fiquei próxima a um amigo da Alexandra, de Gaza, uma pessoa que nunca conheci e cujo nome não sei, e a Alexandra refere a esta pessoa como W. E através do W, as pessoas aqui em Portugal conseguiram acompanhar a vida das pessoas em Gaza, o que é que comem, ou aliás, o que é que não comem, e o que é que aconteceu às suas casas e às suas famílias. Eu acho que os artigos da Alexandra conseguem algo que faz muita falta nos meios de comunicação em Portugal. Lembrar ao mundo que as vidas palestinianas também são vidas humanas. E eu, quando leio os artigos da Alexandra, sinto que não são apenas trabalho jornalístico, mas também são peças literárias que assumem os afetos pelo povo palestiniano. Curiosamente, também os livros de Alexandra, incluindo os livros de ficção, têm algo de trabalho jornalístico. Mas eu queria falar de um artigo que foi publicado no dia 7 de fevereiro
Nós, os Danados da Terra, 4 meses depois. Emocionei-me bastante ao ler uma frase que diz: Gaza é o nosso espelho. As vítimas de fome estão de pé. O mundo não. E exatamente isso. E a minha pergunta para ti, Alexandra, é como é que aconteceu esta ligação tão forte entre ti e a Palestina? Bom, acabámos de ouvir a Shod Awadi, a palestiniana, doutorada em Estudos Feministas pela Universidade de Coimbra. Obrigado por este testemunho. Ela fala aqui de várias coisas e fala da importância de tu estares a dar voz a amigos teus, a pessoas próximas que estão em Gaza, a sofrer na pele, no corpo, e a observar na primeira pessoa tudo o que se está a passar e a relatar e a forma como tu tens transmitido isso e mostrado isso nas tuas mensagens do WhatsApp humanizas, porque não são só números, por muitos que sejam, são pessoas com vidas, com existências, e como a Shod refere, lutam pela sobrevivência de se manterem vivos, não é? Ou de conseguir um bocado de pão e um bocado de tomate. Fala-me deste teu amigo, o W. Antes de mais, muito obrigada, Bernardo. Eu não fazia a menor ideia de que isto ia acontecer. Se as pessoas acham que isto foi combinado, não foi, eu não sabia. Não, isto não se viu a imagem, mas os teus olhos cresceram. Não sabia se pelas melhores ou piores razões. Não, era só uma surpresa então era os olhos abertos de surpresa. Shad, muito obrigada, querida, pelas tuas palavras, verdade. Fiquei emocionada. Muito obrigada. Shad tem sido uma voz, como outros palestinianos que moram em Portugal, uma voz muito importante, não é? Direta da Palestina, não é? Palestiniana. E é importante também dar voz aos palestinianos que estão cá e que podem falar. Sem dúvida, e que privilégio nós podermos ter. É um privilégio nosso podermos ouvir em português e num ótimo português da Shad, nós podermos ouvi-la e termos uma voz da Palestina a falar português. E por isso fiz questão de trazê-la para a nossa conversa. É muito bonito. Eu tomei um café com ela até e então... Deixa-me só pegar aqui na coisa do café, porque é verdade, não tomamos. Eu não moro em Lisboa e eu saí já há alguns anos de Lisboa, desde 2017 que eu não moro em Lisboa, e isso faz com que eu não moro em Lisboa e não conduzo e vou pouco a Lisboa e tenho uma relação muito difícil com aquilo em que Lisboa se tornou, então, que é a minha cidade. Eu nasci em Lisboa, que é que te afastou rapidamente? E cresci em Lisboa e trabalhei em Lisboa e vivi em Lisboa, etc. O que é que te afastou? Enfim, Lisboa é uma tragédia. Lisboa é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, linda, maravilhosa, mas é uma tragédia que, com tudo aquilo que nós já devíamos saber da gentrificação no mundo, aquilo que nós tudo já devíamos ter aprendido, como é possível que tenhamos entregue uma cidade como Lisboa a milionários e a vistos gold, e como é possível, e como é possível tanta gente tenha sido expulsa, como é possível que os seus artistas, os seus criadores, tanta gente que são as pessoas de classe média baixa, não têm dinheiro simplesmente para morar em Lisboa, e tanta gente foi expulsa de Lisboa. Enfim, mas é uma longa conversa. Sim. Mas isto só para dizer que eu vou muito pouco a Lisboa e tendo a estar quando não estou em casa, por vezes estou em viagem, ou seja, de facto tornou-se mais difícil encontrar as pessoas, porque eu ando sempre a correr de um lado para o outro. Fica aqui uma ideia de um café entre vocês. Sem dúvida. Fala-me do W, esse teu amigo. Sim, agora vamos falar do W.
Ele foi, inclusive, No- sofreu violência do Hamas, Sim. não é? Então, vou começar agora pelo fim. No caminho para cá, eu vinha a trocar mensagens com W. No caminho para esta conversa. Agora, hoje. E então, como é que Sim. ele está? Houve duas coisas que aconteceram nessa viagem para cá, a outra já lá vou, mas em relação a W, dizer que Oriente Próximo, esta reedição que me traz aqui, que é o nosso pretexto, este livro, é uma reedição, os direitos de autor deste livro já foram entregues previamente à família de W, às filhas de W, antes mesmo do livro estar impresso. Era a minha forma de contribuir. W está neste momento, as filhas dele estudam fora, é um dos problemas, é justamente a quantidade de estudantes palestinianos de Gaza que estavam a estudar fora, nos países à volta, e que dependiam do envio de dinheiro, de ajuda dos pais, dos tios, das famílias, naturalmente, e que agora não podem receber dinheiro, não é? Portanto, há ainda não só as pessoas que estão em Gaza, como os filhos, não é? Os jovens que ficaram desamparados ali à volta. Eu conheci W em 2005. Ele não trabalhava com jornalistas, ele não era aquilo que se chama um fixer, não é? Portanto, aquelas pessoas que normalmente trabalham com os repórteres, não era. No terreno a traduzir, a levar Exato. aos locais. Uhum. Ele não era uma dessas pessoas. Ele vem da área das ciências médicas, digamos, e por isso eu conheci-o através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eu simplesmente perguntei à Cruz Vermelha: vocês conhecem alguém que fale muito bem inglês, com quem que estivesse a precisar de dinheiro, de trabalho, com quem eu pudesse trabalhar? Porque eu só queria realmente alguém que falasse muito bem inglês. Para mim era muito importante, sempre foi as traduções, não é? Eu tinha uma ideia clara daquilo que eu queria fazer, para mim não era tão importante o fixer que sugere histórias, não. Eu queria alguém que funcionasse muito bem como intérprete, que me pudesse ajudar a traduzir com muita precisão as palavras. Sempre tentei que, nas conversas com as pessoas, traduzir quase palavra a palavra, poder ter as nuances das frases. Isso dá uma riqueza muito grande às conversas e à singularidade daquilo que as pessoas dizem. Foi assim que eu conheci W. Ele fala um inglês extraordinário, é um excelente inglês. Ele tinha estudado nas Filipinas, como uma geração de palestinianos que conheceu de facto o mundo. Era um pai de família, tinha 3 meninas pequeninas, tinha um pequeno Fiat vermelho, 127, e trabalhámos muitos anos. Conheci-o em 2005, quando ainda existiam colonos israelitas em Gaza, ou seja, Gaza ainda não estava cercada porque moravam lá colonos, não é? Era um mundo ainda diferente. As primeiras reportagens que fizemos foi justamente, eu tinha do lado dos colonatos estado a cobrir a retirada dos colonos, e depois fui trabalhar com W depois da saída dos colonos, a primeira vez que os habitantes de Gaza se tinham visto em Gaza sem colonos lá dentro. Estas foram as primeiras reportagens que nós fizemos, e depois eu na altura era correspondente do Público lá. Portanto, eu fui muitas vezes a Gaza, por isso eu morava em Jerusalém e viajava por todo o território de Israel, da Cisjordânia, ia muitas vezes a Gaza. E Gaza tem muitas infraestruturas ou tinha, no caso, Bom, era um lugar onde moravam 2 milhões de pessoas, não é? Com prédios altos, etc. Eu, no princípio das minhas idas, eu ficava numa pequena guest house, numa pensão, digamos, mas depois comecei a ficar em casa do próprio W, a ficar em casa dele com as meninas. Eu via-as crescer, ou seja, via aquela família ao longo de anos. Porque eram mesmo amigos e íntimos. E depois em outras alturas, em que eu já nem estava a fazer reportagem, digamos, para jornal, mas em que eu estava a preparar o Oriente Próximo não é uma recolha de reportagens. Todas as primeiras partes, a primeira parte do Oriente Próximo, dos seus primeiros capítulos, só existem neste livro, e foram histórias que eu preparei, são não ficção, ou seja, não há nada aqui inventado,
foram histórias que eu fiz para o livro. E algumas dessas histórias foram justamente em 2006, quando Gaza estava a ser bombardeada também, e eu estava em casa de W, justamente não tínhamos água, não tínhamos eletricidade. Não ter eletricidade significa que a comida que estava no frigorífico, claro, apodreceu, não havia forma de conservar nada, e havia falta de tudo, não é? Portanto, isto já era assim, as centrais elétricas a serem atingidas, os hospitais a deixarem ou a funcionarem com geradores ou a terem já problemas para os próprios geradores funcionarem. Eu fui sempre acompanhando isto, o Al-Shifa, no Al-Shifa Hospital, que depois o mundo conheceu a partir de 7 de outubro, quantas horas passadas ali no Al-Shifa a falar com as pessoas que tinham sido acabadas de ser trazidas dos bombardeamentos. Quantas vezes há naquele Fiat 127 a fugir dos mísseis de Israel? Bolas. Isto é W, não é? A vida que nós partilhámos ali naquelas vezes. W está neste momento no meio da faixa de Gaza, em Nuseirat, é meio de Gaza. Ele já esteve em Rafah, voltou para trás, a situação ficou tão insustentável ali, ele voltou para Nuseirat, que é a meio. Se estão a ver aquele retângulo mais ou menos 40 km por 6 a 10 de largura, ele está ali a meio numa tenda sozinho neste momento, sendo que ele é uma pessoa com graves problemas físicos neste momento. Ele foi torturado. Ele foi torturado pelo Hamas, não é? Quando as pessoas veem as coisas a preto e branco e podem confundir o que eu digo com alguma defesa do Hamas, como escrevi no primeiro texto depois de 7 de outubro, eu não perdoo ao Hamas, mas é desde há muito, ou seja, o Hamas de facto depois neste caminho de radicalização fez muitos detidos entre os próprios palestinianos e há uma repressão interna, e W, que sempre foi um homem, um apoiante, digamos, da Fatah, um laico apoiante da Fatah, não um apoiante do Hamas. Sim, ele esteve detido e foi torturado pelo Hamas e ficou com sequelas físicas, tem sequelas graves num ombro e num joelho, tem dificuldade em deslocar-se, precisa de inúmeros tratamentos de médicos, não tem analgésicos e tem muitas dores. Nós tentámos, eu fiz uma carta para o embaixador egípcio, também tentei ajudar, fizemos um pedido com as radiografias, com os documentos para ver se era possível ele sair pelo Egito, tendo em conta que era um caso médico também, mas há inúmeros casos médicos mais urgentes. A resposta dos egípcios foi simplesmente ele que se registre num hospital, sendo que já... Os hospitais são alvos, como sabe, e continuam a ser alvos. A ONU voltou a reafirmar isso há poucos dias. Como sabes, os relatos de W são impressionantes, tu tens partilhado. Relato de hoje, ele tinha conseguido comprar uma lata de hummus e pão pita, tinha conseguido isso, para conseguir comprar pão. Filas de mais de 6 horas. 6 horas é o mínimo, filas de mais de 6 horas, sendo que para pessoas com condições físicas é muito difícil, como imaginas, e uma degradação total de todas as condições. Do esgoto, da imundície, das doenças. No norte as pessoas estão a comer a comida dos animais, a comer erva da rua, a comer algas da praia com esgoto. Horror. Sem precedentes. As tuas palavras: Gaza é o nosso espelho, as vítimas da fome estão de pé, o mundo não. Como citou-te Shot. Como é que comentas esta frase tão forte que escreveste? Ou seja, eles estão-nos a interpelar, eles estão de pé. Os palestinianos, é extraordinário que 140 e tal dias de guerra e nós possamos ainda ver a dignidade, a graça, a coragem, a generosidade. Ainda há esperança. Todos os dias eu abro o meu Instagram e eu vejo aquelas pessoas, apesar de tudo o que estão a viver, como eles estão de pé. E de facto o mundo continuamente não está de pé, porque isto é uma indignidade, é uma vergonha para o mundo, não é para eles.
Neste momento, pelo menos 1,4 milhões de pessoas amontoam-se em Rafah, a sul de Gaza, o último quadrado de esperança, vamos ver se a tal ofensiva acontece, esperemos que não, ou se vai haver um cessar-fogo. E, como já dissemos, esta é uma guerra sem refugiados, as pessoas já não podem fugir para lado nenhum, não é? E estão ali amontoadas num espaço muito pequenino, que é o final de Gaza, no dos extremos. Não há no mundo inteiro, no planeta, um lugar como Gaza. Isto já há muito tempo. Eu escrevo isto já há muito tempo. Como esta, uma situação como esta, claro que não, é sem precedentes, mas o território de Gaza não existe nada assim, mas já é há muito tempo, há décadas. E, na verdade, há décadas que o mundo escolheu fazer de conta que nós não tínhamos um gueto agora, nós, os herdeiros de não ter sido possível salvar 6 milhões de pessoas no Holocausto, nós tivemos durante décadas um gueto que o mundo escolheu ignorar. Não existe nada semelhante assim no planeta. Raz Segal, um historiador israelita residente nos Estados Unidos e que lidera programas universitários sobre o Holocausto e o genocídio, afirmou: o que estamos a ver em Gaza é um genocídio clássico. É assim que vês? Bom, clássico, não sei. É como no princípio eu dizia, não é? Que é, nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos agora, vivos agora, como um campo de concentração sem precedentes no nosso tempo de vida se transformou num campo de extermínio. O que é um campo de extermínio? Um campo onde as pessoas estão a ser exterminadas. Claro que a palavra é genocídio. As pessoas não estão só a ser mortas à bomba, à bala. As pessoas estão a ser mortas de doenças, estão a ser mortas à fome. E, para além disso, toda a estrutura, e isto também está incluído nas definições de genocídio, todas as estruturas de saúde, os hospitais, as escolas, as casas, tudo isso foi destruído, está a ser destruído, está a ser arrasado. Eu vou querer que tu ouças outro áudio e que comentes também. Bom, o facto de termos aqui no nosso país, né, uma pessoa como a Alexandra Lucas Coelho, né, que se dedica a informar-nos e a ajudar-nos a entender o que se passa no mundo, embora às vezes seja difícil de entender, é uma felicidade para nós, não é? Isto contrasta visivelmente com a situação eleitoral que estamos agora a viver, não é? Em que já foi observado que, digamos, os partidos políticos, todos eles, não é? Se atacam ferozmente uns aos outros, não é? Nenhum se refere à situação tão complicada que existe hoje no mundo, com as guerras, a guerra da Ucrânia, a guerra na Palestina, né? Felizmente que temos a Alexandra Lucas Coelho, que já há muito tempo se dedica a este seu trabalho de nos dar uma reportagem, e uma reportagem muito informada e muito refletida sobre pontos quentes do mundo. É uma felicidade para nós, né? Se a Alexandra Lucas Coelho fosse inglesa, provavelmente já estava traduzida em toda a parte, não é? Bom, não o está ainda, não é? Porque, digamos, sofre, não é? Mais que ninguém com este isolamento a que às vezes nós nos devotamos, não é? Estamos agora aqui a lançar, a relançar o seu primeiro livro, né? Oriente Próximo, né? Digamos, que ganhou uma enorme autoridade com a atual guerra que estão a sofrer os palestinianos, né? na faixa de Gaza, assim como há bem pouco tempo lançámos um outro livro sobre aquela zona do mundo que foi o Líbano Labirinto, né? Que nos dá de maneira extremamente sugestiva e simples, né? Aquela coisa tão complexa como é a situação no Líbano, né? E eu, digamos, gostaria de alguma maneira,
se é que posso ter assim, introduzir, digamos, esta conversa agora com Alexandra Lucas Coelho, colocando uma questão talvez um pouco idiota, mas ela saberá como desenvolvê-la. Será que o Médio Oriente tem futuro? Bom, acabámos de ouvir Zeferino Coelho, fundador e editor da Caminho, que deixou aqui o seu olhar sobre a escritora e repórter Alexandra Lucas Coelho e juntou uma pergunta sobre o futuro do Médio Oriente. Vamos ouvir a resposta da Alexandra Lucas Coelho na segunda parte desta conversa, onde quer falar também sobre os seus romances, que são de um género sem género, que são a cinema, rádio, jornalismo, poesia, vida. Quer perceber também o seu olhar, o que a move quando escreve e o que a levou a passar do jornalismo para os romances. A vontade de mais liberdade? Vou querer saber. E agora que celebram os 50 anos do 25 de Abril e nos aproximamos das votações, as legislativas, como olha Alexandra para o nosso país e o que espera destas eleições. Tudo para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas.